Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é Patrocínio Esportivo no Brasil. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é Rafael Zanetti, que é formado em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduado em Gestão e Marketing no Esporte pelo Instituto Catarinense de Pós-Graduação. Trabalhou no Departamento de Marketing Comercial da Informídia Pesquisas Esportivas. Foi Planejamento de Marketing Esportivo na Finger 360. Gerente de Marketing do Palmeiras. Diretor de Negócios do Avaí, Gerente de Marketing do Atlético Mineiro, Head de Patrocínios do Cruzeiro e atualmente é Head de Patrocínio na Estrela Bet. Olá, Rafael Zanetti. Eu queria primeiramente agradecer a sua disponibilidade de tempo para falar com os nossos ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro sobre patrocínio esportivo no Brasil. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer imenso eu estar aqui para falar de patrocínio. Fico à disposição para as perguntas e vamos nesse bate-papo aí. Rafael, nós sabemos que patrocínio não é um tema fácil de falar, porque existem patrocínios em diversas modalidades esportivas e cada modalidade esportiva tem as suas regras, tem as suas características, tem os seus atributos. Além disso, nós sabemos que podemos patrocinar um jogador, patrocinar um clube, podemos patrocinar um estádio, podemos patrocinar um campeonato. Então, não é um tema simples de tratar. Mas eu gostaria de trazer a sua experiência nesse mercado para falar um pouquinho de quais são os fatores críticos de sucesso para a realização de um patrocínio esportivo. Acho que tocou num ponto bem importante aí, porque não tem uma receita de bolo, né? A gente tem até, dentro do patrocínio, a gente tem uma série de players envolvidos, né? A gente tem um patrocinado, a gente tem um patrocinador, a gente tem, às vezes, o agente que faz a intermediação, os tipos de patrocínio, seja numa modalidade, seja um atleta, seja um evento, enfim, é uma gama enorme de fatores, né? Eu acho que o principal ponto, né, como todo negócio, é bom, eu acho que para fazer sentido, né, que a gente usa muito essa palavra, o resultado ganha-ganha mesmo. Acho que o principal ponto do patrocínio é o match ali, né, de os dois lados que estão envolvidos no patrocínio estarem envolvidos e satisfeitos com o resultado. Eu acho que todos ganham com isso, né? Eu acho que, na minha experiência de vida, eu aprendi que só existe o ganha-ganha, não existe essa questão de um ganhar e o outro perder, porque isso não é algo que fica sólido ao longo prazo. Então, eu acho que o grande lance é trabalhar no longo prazo. Então, a partir do momento que os dois lados estão contentes com o patrocínio, acho que é o principal fator. Obviamente que existe um fator importante aí que a gente tem que levar em consideração, que é a mensuração desse patrocínio. Precisa ser claro entre as partes quais os objetivos dos dois lados e como é que vai ser aferido esse controle em relação à mensuração, de acordo com o objetivo do patrocínio. Então, a partir do momento que a gente tenha claramente as duas partes entendendo qual o objetivo desse patrocínio e, depois disso, mensurar esse resultado e for algo positivo, eu acho que a gente tem uma relação ganha-ganha aí. E aí tende-se a manter esse patrocínio, né? Eu tenho por mim que a premissa básica é que o patrocínio, para dar resultado, ele precisa de longevidade, ele vai dar resultado a longo prazo, não é algo específico, pontual, momentâneo, é algo que precisa ser trabalhado por muito tempo para penetrar na mente das pessoas, para que faça realmente parte daquilo ali, né? Então, o patrocínio sólido, consistente, se a gente pegar na história do patrocínio esportivo no Brasil, os grandes patrocinadores são os patrocinadores que ficaram muito tempo. Por exemplo, Palmeiras, a farmácia no Palmeiras, o Banco do Brasil no vôlei,
Unimed no Fluminense, LG no São Paulo, enfim, são os patrocínios que ficaram por muito tempo, que é o que a gente lembra mais. Então, essas premissas são as premissas básicas para que a gente consiga entender o que é um bom patrocínio, né? Apesar de uma resposta óbvia que eu estou dando aqui, mas falta muito isso no dia a dia do mercado, entendeu? Ser objetivo, ser claro e fazer a mensuração do patrocínio. Acho que essa palavra mensuração é o mais difícil de todos. Aí a pessoa sai do patrocínio, não sabe se deu o resultado ou não. Às vezes sai e fala, mas não tive nada de resultado. Então, mas tu mensurou, tu fez o dever de casa? Então, essas premissas básicas, eu acho que a gente começar é o principal. E Rafael, vamos imaginar que eu sou uma empresa e começo a perceber que para que eu possa ampliar o meu posicionamento da marca ou reforçar o meu posicionamento da marca, eu vejo o esporte como um foco para que eu consiga esse objetivo. Qual é o primeiro passo? Eu, como empresa, como é que eu tenho que me preparar? Como é que eu monto um planejamento, um projeto para chegar num clube, para chegar num atleta, para chegar numa modalidade esportiva, para chegar numa confederação, numa federação, para que esse patrocínio se efetive? Como que é o processo aí de construção desse relacionamento, construção desse patrocínio? O primeiro passo é a empresa ter noção do seu público, onde que ela quer chegar, qual o objetivo dela, né? A gente pode falar de uma empresa que tem um target, por exemplo, uma classe C, mais para homem, uma faixa etária de 35 anos a 50 anos, né? De repente, uma região específica, por exemplo, um estado, uma região sul do país, algo nesse sentido. Então, tendo essa noção exata de onde quer atingir os objetivos, fica mais fácil de dar o segundo passo, né? Sabendo que eu preciso ter mais exposição de marcas, que eu preciso penetrar no mercado da faixa etária X, do segmento Y, eu consigo entender esportes e modalidades, entidades esportivas que eu posso chegar. Então, se eu quero atingir o público classe C, eu não vou patrocinar o tênis, que é o público mais elite, classe A. Então, essa é a premissa básica. Então, a partir disso, né, se tu quer mais visibilidade, o futebol dá uma visibilidade absurda. O vôlei também dá uma visibilidade absurda, mas tem mais experiência, relacionamento. Então, de repente, pode ir para outras situações. Então, essa primeira fase de entender aonde quer chegar, quais os objetivos principais, que vai te dar o próximo passo, que é saber quais as entidades esportivas que tu vai atacar. E aí tu pode atacar um evento, tu pode atacar um atleta, pode ser um clube, né? Ou uma organização esportiva, vamos chamar assim. Isso varia muito de casa a casa, né? Então é muito difícil a gente fazer o caso aqui, porque exige entender muito o que é o objetivo daquela empresa. Então, partindo do seu objetivo, do que ela busca, fica mais fácil entender qual o esporte que ela vai buscar, a modalidade, e como é que ela vai atacar. Então, entender os atributos da sua empresa e entender os atributos ligados àquele esporte. Vamos imaginar, por exemplo, que é uma empresa ligada à saúde. Então, uma natação, um triatlo pode ser muito importante. Então, não é um esporte que dá uma visibilidade muito grande, mas te dá um atributo de saúde muito forte. Então, varia muito de casa a casa. E, Rafael, nós tínhamos um modelo de patrocínio, e que esse modelo de patrocínio, esse mercado de patrocínio, ele sofreu algumas influências, primeiro da pandemia, que todo mundo ficou preocupado como ficariam os contratos de patrocínio, se os resultados eles se manteriam conforme o planejado. E, recentemente, com a volta das atividades em campo, né, com torcedores, que é um importante elemento ali também para levar em conta num planejamento, agora chegou a Copa do Mundo. Todos esses elementos, eles influenciam na sequência do mercado de patrocínio.
Como é que está o mercado de patrocínio agora, em 2023? Qual é a perspectiva para esse ano? Eu acho que a pandemia, ela mexeu com todo mundo, né? Eu acho que não é só no mercado de patrocínio. Eu acho que a gente tem uma série de situações que foram influenciadas pela pandemia, né? Eu vejo com uma situação que a gente antecipou algumas etapas, até o fato dessa entrevista a gente está fazendo online, talvez a gente não faria online se fosse uma outra situação. Hoje, né, a gente trabalha de forma remota de uma coisa muito natural. Hoje em dia a gente quebrou as barreiras, né? Acabou um pouco a questão do presencial, isso já mudou totalmente, ou seja, naturalmente as propriedades comerciais tiveram mais valor. Então, talvez seja o principal ponto em relação a isso. Obviamente que com outras situações do mercado naturais, com o mercado que está em crescimento e está se amadurecendo, ele vai, ao longo do tempo, gerando uma série de valores. Hoje a gente tem clubes de futebol com uma equipe de marketing muito maior do que antigamente, né? Então, quando eu comecei na área de marketing esportivo, depois do meados de 2004, 2005, muitos quase que o padrão, a gente tem mais de 10 pessoas dentro de uma área de marketing. Então, essa premissa, essa evolução, ela vem acontecendo, né? E ao longo do tempo, hoje a gente vê situações que antigamente era muito mais focada na camisa, né, do uniforme, que é até uma coisa muito falada dentro do marketing esportivo no Brasil, é só exposição na camisa. Hoje a gente já percebe-se uma série de situações que a gente costuma trabalhar que está ligada ao marketing digital também. Então, hoje, o Instagram de um clube de futebol. Bom, eu estou aqui com o Rafael Zanetti, nós tivemos um pequeno problema de áudio, mas nós estamos retornando com a entrevista, e eu estava perguntando para o Rafael sobre a questão da importância, né, de se pensar num patrocínio a partir de uma pandemia que tivemos e Copa do Mundo, e como é que ficam os patrocínios. E o Rafael estava contando da importância hoje que tem o marketing digital para auxiliar as empresas a maximizar a eficiência e eficácia das ações de patrocínio. É isso, né, Rafael? Não, é isso mesmo, né? Eu estava falando em relação à questão da mudança dentro dos clubes, né? Do amadurecimento. Hoje a gente já tem uma série de executivos que são apenas em clubes de futebol. Isso não existia antigamente, né? Eu mesmo passei por vários clubes. Então, hoje a gente já começa a criar executivos profissionais da área com essa expertise, independente de torcer para um time A, B, mas realmente a pessoa que entende daquele assunto, né, em termos de marketing. E dentro da evolução, né, eu coloco o marketing digital e, assim, algo que não tem como voltar atrás, cada vez mais a gente é digital, né, em relação à pandemia, que eu estava falando também, existe uma questão que antecipou alguns pontos, e obviamente que isso também se vê na questão do marketing esportivo no Brasil. A gente tem hoje uma série de situações, né, como plataformas de comunicação, TikTok, YouTube, que não tem como um clube de futebol ou outra modalidade, um atleta não usufruir disso. Então, a gente precisa de profissionais que entendam disso. A questão que a gente falou da mensuração, ela faz muito mais sentido, porque a gente tem uma coisa muito mais palpável na mão, que é a questão do digital. Então, a gente consegue ver o alcance, consegue ver o número de likes, o número de comentários, de engajamento. Então, isso tudo são coisas que vieram dos últimos anos para cá e que tende a evoluir muito, né? Obviamente que o jogo é offline, mas o digital não tem mais como a gente fugir disso, e cada vez mais ele vai estar presente no marketing esportivo no Brasil. Ô, Rafael, nós estamos percebendo de um bom tempo para cá a presença nos estádios, nas camisas, desse mercado de apostas esportivas. E o que se percebe é que tem tido uma grande contribuição até para melhorar, né, as receitas, os recursos desses atletas, dos times de futebol, o que viabiliza trazer craques, melhorar o espetáculo, o evento como um todo.
é um mercado significativo, esse mercado de apostas, e ele veio para ficar. Você enxerga dessa maneira? Sim, e a gente tem algumas ondas, né, no futebol brasileiro. A gente tem umas ondas, tipo, a primeira onda, eu acho que foi na época da Coca-Cola, da Copa União de 87, né? Então a Coca-Cola patrocinou uma série de clubes no Brasil. A gente teve, não tanto com patrocínio, mas na parte de gestão, uma onda ligada a grandes empresas do mundo que chegaram ao Brasil no final da década de 90, começo dos anos, nesse século, na verdade, que é a questão ali da ISL, da Hicks Music, uma série de empresas que chegaram com um aporte forte. Depois a gente teve uma série de situações como Time Mania, Profut. A gente teve também uma época que a Fiat ela veio pesado, então patrocinou vários clubes. O BMG também fez isso. Depois a gente veio da Caixa, né? A Caixa Econômica ficou aí por um período patrocinando quase todos os clubes. Com o governo Bolsonaro, a Caixa saiu e veio a época das fintechs, né? Então, o banco digital estava tomando conta de tudo, e agora a gente vem a questão de bet, né? Eu acho que isso é muito importante para o mercado, né? Mostra que o mercado está amadurecendo e também mostra que o sarrafo aumentou, né? Porque o investimento das bets é bem acima do que já tinha, né? Isso é positivo para todo mundo, é sempre bom a gente ter vários players no mercado, a gente entender que tem empresas que investem no futebol brasileiro, investem no esporte brasileiro, só que também tem a contrapartida do outro lado, né? Então, naturalmente, eu imagino que o sarrafo ele vai aumentar, o nível de exigência também vai aumentar do outro lado da mesa, né? Então, a gente vai precisar de patrocinados mais fortes, que busquem mais resultados, porque uma boa parte dessas empresas, elas buscam resultado, vamos chamar assim, de negócios mesmo, não resultados, não são coisas políticas, são realmente empresas que buscam resultado de forma estratégica. Então, não são empresas que gostam de ativar o time B e simplesmente são oportunidades de mercado que elas precisam usufruir da melhor forma possível para ter o melhor patrocínio possível, né? E sendo assim, com valores mais altos que estão acontecendo, também existe do mercado uma maturidade maior, né? Uma entrega maior do resultado. Então, isso é positivo para todo mundo, né? E imagine que daqui a pouco tenha outros players também entrando no mercado, não só de bet, mas de outras áreas. É o que a gente busca, isso. É um mercado mais maduro, com uma série de players no mercado, que a gente consiga atender a todos da melhor forma possível, né? Que a gente cresça o nosso bolo, que a gente é muito aquém ainda da questão da publicidade. A gente fazendo um bolo da publicidade, ele é bem maior do que o bolo do patrocínio, né? Se a gente compara com mercados como Europa, a gente está bem aquém. Então, que seja uma alavanca para que venha para ficar, né? Que a gente consiga ter resultados e que a gente consiga brigar com mercados maiores, né? A gente já tem um domínio aqui na América do Sul, mas acho que é muito pouco ainda pelo tamanho do nosso país, pelo tamanho do nosso potencial que a gente tem de matéria-prima. É óbvio que a gente tem uma questão econômica aí que é difícil de mudar, que a nossa moeda não é tão forte quanto a moeda de fora, mas a gente precisa começar a entender e se organizar como algo mais profissional para que a gente colha frutos melhores, né? Então, aproveitar esse boom aí que está tendo para que melhore o esporte como um todo. Ô, Rafael, eu venho trabalhando com marketing esportivo desde 2005, quando montamos as primeiras turmas de graduação e de pós-graduação, que eram disciplinas optativas e que os alunos se inscreviam e lotavam. O que chamou muito a atenção é que os alunos, e de uma maneira geral, né, o público masculino, feminino, se interessavam muito para entrar nesse mercado de patrocínio, de marketing esportivo. Qual é a dica que você dá para esses estudantes para poder entrar nessa carreira, para entrar nesse mercado? Você aconselha, é um bom negócio, é um bom investimento em termos de educação, de preparo, de treinamento, ou você acha que é um mercado limitado para poucos e que meio que
um mercado fechado, onde não existe muita possibilidade de se entrar. Como é que você vê esse mercado para esses estudantes que estão aí nos acompanhando no podcast? Não, muito legal a pergunta. Eu também sou professor, eu tenho uma veia acadêmica forte também, eu gosto muito disso, eu gosto de estudar, eu vejo dessa forma, tá? E, bom, eu já falei algumas coisas aqui, eu acho que o mercado, ele tá, né? Então, essa questão das bets, nesse boom de bet, o mercado, ele é amadurecendo, ele acaba abrindo mais um leque para as pessoas, que estão se especializando, que se capacitando, né? Porque também não adianta. O mais comum, o mais frustrante é isso, né? O cara vai lá, se capacita, busca a excelência e depois não tem oportunidade no mercado, porque tem a questão política, tem a questão ligada à indicação de A e de B, então o cara não tem acesso ao segundo passo. Isso frustra muito as pessoas, né? Eu sou suspeito para falar porque eu trabalho com o meu sonho, né? Isso aí, para mim, acho que não tem preço. Eu conquistei isso com muito suor, muito sacrifício. Eu nunca tive ajuda de ninguém em relação a isso. Eu fiz sozinho, então eu sou prova vida que se a pessoa acreditar, se ela correr atrás, ela consegue. Então, o primeiro passo, e aí o primeiro passo de tudo, essa não tem desculpa para nada. E quando eu comecei no começo dos anos 2000, não tinha nada da facilidade que a gente tem hoje em relação à internet, a se capacitar, que é estudar. Eu acho que estudar, se capacitar, aí seja lendo livros, seja vendo YouTube, palestras, participando de uma aula, enfim, todo tipo de situação que a pessoa vai conseguir se capacitar, participar de seminário, livro, e não ter desculpa. Isso não tem desculpa para a pessoa não quiser. Então, qualquer pessoa hoje tem capacidade, tem acesso, basta ter uma conexão de internet para ter acesso a marketing esportivo. Isso na minha época, né? Falar de vídeos atrás, não tinha, gente. Então, não tem desculpa. A pessoa tem que buscar se capacitar, e foi o que eu fiz de primeiro. Eu falei, cara, eu não tenho ainda indicação, eu não tenho acesso às pessoas, mas eu vou estudar. Quando chegar a minha hora, eu vou estar pronto. E foi o que aconteceu. Que é o segundo passo, que a pessoa tem experiência. Ah, mas como é que eu vou ter experiência se eu não tenho oportunidade? Aí tu vai primeiro, que é a parte de estudar. E o outro ponto é a questão da experiência. Então, tu vai fazer o seguinte. Tu vai trabalhar de graça, tu vai buscar parcerias, vai ser voluntário, vai criar conexões, vai trabalhar num preço abaixo do mercado, mas tu vai entrar no mercado. Entre no mercado. Depois que você entrou, você vai ter experiência. Tendo a experiência, você vai conseguir o terceiro passo, que é o network, que é fundamental. Hoje, tudo que eu fiz na minha carreira, salvo uma ou outra situação, tudo foi pelo network. Até hoje, tudo que eu faço é pelo network. Então, como é que vai conquistar o network? Trabalhando, conhecendo as pessoas, indo em seminário, participando de cursos, de palestras. Assim que funciona. Não tem segredo, não tem receita de bolo, a não ser se dedicar, correr atrás. E eu tenho certeza que a pessoa consegue, tá? Mas é uma coisa difícil. Então, assim, tem que ter perseverança. E, assim, é igual tu emagrecer, tu sabe como precisa. Mas tu tem que ir lá, fazer dieta, fazer exercício. Então, isso tudo é difícil, né? Mas se a pessoa quiser, se ela tem um sonho, ela se dedica. Eu mesmo eu sou de Florianópolis, eu não sou de família rica. Eu não tive indicação de ninguém, simplesmente eu me dediquei e alcancei os objetivos. Então, acho que eu posso servir de exemplo para que qualquer pessoa consiga, ainda mais hoje em dia, que tem muito mais facilidade de comunicação, a gente pode trabalhar em lugares remotos. Naquela época não tinha nada, era só São Paulo e deu. Então, eu acho que isso é o grande caminho, se dedicar. Não tem. E todas as pessoas que eu dei a mentoria, que realmente tinha sangue nos olhos, que queriam, eles conseguiram. Eles acreditaram, eles correram atrás, eles conseguiram. Então, é isso. Não tem muito que inventar, não. É se dedicar.
Bom, Rafael, chegamos ao final aí da nossa entrevista. Eu acho que foi muito produtiva. Eu acho que deu para entender a importância do patrocínio, saber os fatores críticos de sucesso, como a empresa tem que se preparar para aumentar a eficiência e eficácia aí dos projetos, do planejamento de patrocínio. E fechamos com uma forma muito interessante, que é falando um pouco para esse profissional que quer investir em sua carreira trabalhando com marketing esportivo, trabalhando com esporte. Queria te agradecer, deixar o espaço agora para você colocar os seus contatos, se você tem acesso à rede social, né? Se você tem site, enfim, como que as pessoas podem fazer, os nossos ouvintes, para entrar em contato com o Rafael Zanetti? Bom, eu tenho meu Instagram, Passione MKT, mas eu acho que o melhor caminho para falar comigo direto é o meu LinkedIn, Rafael Zanetti, escrito aqui com 2 T's e F. Me procura lá, me chama, eu estou disponível para você, para trocar ideia. Se precisar de dica, informação, dica de livro, qualquer coisa, eu estou à disposição. Para mim foi um prazer enorme estar aqui contigo hoje. Tá? E estou sempre à disposição, e se precisar de alguma coisa, convite, pode me chamar que eu venho. Ok, mais uma vez obrigado, Rafael, e prezados ouvintes, até o próximo podcast. Até lá. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões, e aproveite e se inscreva no canal.